Hoje eu vou conversar com o Phil Alves. Ele é CEO e founder, né, na Dev Squad e na DevStats. Tudo bem, Phil? Obrigado por aceitar o convite. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Imagina, imagina. A gente vai conversar um pouquinho, na verdade, um monte aqui sobre métricas e tal, especialmente sobre o Framework Space. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, queria pedir para você se apresentar, o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Claro, então eu trabalho com desenvolvimento de software fazem mais de 20 anos. Eu mudei para os Estados Unidos em 2011 e em 2014 eu comecei uma consultoria de desenvolvimento de softwares que trabalha com a equipe no Brasil. Hoje essa empresa tem um pouco mais de 100 funcionários e a gente faz softwares para algumas das maiores empresas do mundo. E foi ali dentro dessa empresa que eu vi a necessidade de métricas, né? Eu comecei a trabalhar muito com métricas, usando alguns dos produtos que tinham no mercado no momento, até que eu decidi fazer o meu próprio produto de métricas para desenvolvimento. Então, depois que eu usei vários competidores, na verdade o que eu usava foi vendido e os caras quebraram o produto depois que eles compraram. E aí eu fiquei puto e falei, vou fazer o meu. Sou desenvolvedor de software, a gente tem tô fazendo isso há muito tempo, e aí foi aí que surgiu, então, a DevStats, que é a minha mais nova empresa, né? É uma empresa bem menor. São duas empresas separadas, na verdade, a DevSquad e a DevStats. Então, a DevStats tem 8 funcionários, a DevSquad tem um pouco mais de 100. Então, essa é a minha história aí, mais ou menos, na área de empreendimento. Pô, muito legal. Inclusive, DevStats ali tá bem próximo do tema que a gente vai discutir aqui, né? Que é o Framework Space. E pra gente começar, eu queria só pedir para você contar bem rapidinho o que significa o Space, o que ele é, exatamente, só para quem estiver acompanhando aqui tiver uma noção, né, do que a gente está falando e tal. Sim, eu acho que eu gosto muito do Space, ele foi uma evolução do Dora, né? Quando o Dora saiu, ele veio com uma lista bem específica de métricas. Então, esses são esses 4 números, você vai olhar para esses números e é aqui que você vai conseguir definir a performance do seu time, né? Então, o Space ele veio depois, foi uma pesquisa da Microsoft, e ele não é uma lista de métricas, não é uma lista, ó, olha esse número. Ele é um framework que é mais sobre os conceitos de como é que você pensa para você ter um time de desenvolvimento feliz e que entrega. Então ele foca muito em cultura, nos conceitos, e aí cada uma das letras significa alguma coisa, né? Satisfação, performance, atividade, colaboração e eficiência. Mas a maneira que você vai medir essas 5 coisas, ela pode ser totalmente diferente dependendo do teu contexto, da tua organização. Então ele não vem com uma prescrição, ó, você vai fazer assim, 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 e pronto, igual o Dora. Então você pode aplicar o Space em várias organizações e ele vai ser aplicado de uma maneira um pouco diferente, né? Mas esse que é o Space. Mas eu gosto muito dele porque ele é um framework de maneira de pensar, de conceito, de cultura, que eu acho que é assim que você consegue entregar performance dentro de um time de desenvolvimento, entendeu? Eu acho que essa é talvez a parte mais legal dele, né? Enquanto o Dora ele é muito, vamos dizer assim, diretivo, faça isso, o Space ele é muito mais aberto, ele te dá opções ali, é de fato um framework, né? Você vai construindo as suas métricas em torno do que ele é. E já partindo aqui, inclusive, para o que significa, né, cada uma das letras e tal, primeiro você comentou, né, satisfação e bem-estar, inclusive, tá lá no site. E dentro disso, eu queria até entender um pouquinho da tua visão de como que a gente faz de fato para medir, né, o bem-estar das pessoas, a satisfação delas, porque assim, a gente normalmente não tem um número ali que vai dizer exatamente como é que elas estão, como é que elas não estão. Então, como é que a gente consegue descobrir isso aí? Sim, eu acho que as pessoas tem várias maneiras, né? Desde pesquisas, né, que às vezes as pessoas fazem para entender como é que tá a moral do time, para ouvir do time o que eles têm a dizer e medir isso, mas até você entender, por exemplo, se o trabalho está desalinhado, porque muitas vezes você trabalha num trabalho que não é importante, que ninguém usa, não é legal, você não está satisfeito, né? Tá trabalhando em projeto zumbi, que já morreu, ou que está lá que faz muito tempo, muita fricção no teu processo de trabalho, muita coisa em progresso ao mesmo tempo. Então, assim, a satisfação não dá para medir numa única métrica, mas dá para você olhar várias métricas que você vai ter noção ou não se aquilo está influenciando a satisfação do teu time. Mas também vem através de conversa. Essa é a realidade, né? Eu acho que métrica sozinha não resolve nada. Você tem que ter métrica, você tem que ter conversa, você tem que entender tudo o que está acontecendo e talvez uma insatisfação do seu time, talvez por causa de um processo de code review, pode ser resolvida e você melhorar aquele processo de code review
E aí melhorar, então, o S do Space, né? Satisfação e o well-being do desenvolvimento, então, do desenvolvedor. Então, acho que é meio por aí a pegada. Uhum. Acho que tem um negócio muito interessante que, assim, às vezes a gente acha que tá tudo rodando muito bem e tal, mas quando a gente pergunta para quem tá na ponta, essas pessoas vão pintar outra cena, né? Então, talvez, sei lá, a gente tá mudando muito o contexto das pessoas e tal, o resultado ele até vem, mas vamos dizer assim, a troco de quê, né? Então as pessoas estão insatisfeitas ali, então é o que a gente precisa prestar atenção. Eu acho que até uma forma interessante que a gente pode fazer para ter algum número associado a isso, de uma forma que não é nem difícil, na verdade, fazendo pesquisa, conversando com as pessoas. Então, um simples formulário, fazendo algumas perguntas ali de como que as pessoas estão se sentindo, como é que elas se veem conectadas ou não vamos dizer assim, com o propósito da empresa, com o propósito da equipe, como que ela avalia a liderança dela, esse tipo de coisa. A gente consegue botar no formulário, entender como passar para as pessoas, elas responderem, a gente tem um número no final que a gente consegue se basear naquilo. A ideia aqui, inclusive, não é necessariamente ter um número correto na vírgula, mas é muito mais entender a percepção, a direção que a gente está indo, para a gente conseguir entender como que a gente consegue sair do outro lado, no que precisa melhorar e tal, onde que a gente tem espaço. Talvez coisas que a gente está mandando bem também, que a gente pode melhorar ainda mais. Então, uma simples pesquisa pode ser suficiente para começar e depois, vamos dizer assim, manter a roda girando é muito mais fácil. Então, comece perguntando para as pessoas e provavelmente algumas coisas ali bem interessantes vão surgir disso, caso você não tenha feito essa pesquisa já há algum tempo. Exatamente. Uma maneira bem legal que eu gosto de fazer essa pesquisa é usando o Squad Health Check Model do Spotify. Não sei se você conhece esse framework. Então, o Spotify ele lançou, e daí ele é bem interessante porque você só avalia em amarelo, vermelho e verde. E aí ele olha coisas como que está o suporte, teamwork, o health do code base, como que está o processo, estamos entregando valor, estamos aprendendo, qual que está a velocidade, qual que é o easy release, qual que é o fun. Então ele é um framework bem legal, mas que eu acho que talvez as primeiras pesquisas você pode fazer em cima dele também, porque dele ele já te dá as perguntas para você perguntar, as pessoas podem responder, e aí você sai dali, e ali você pode estar usando métricas mais específicas, né? Por exemplo, se o teu time está falando que é difícil de fazer release, então vamos lá olhar o Dora para a gente ver como é que está indo, por que não está fazendo release, por que está sendo deployed. Se o teu time estiver falando talvez que está tendo dificuldade de entregar valor, então vamos entender onde é que nós estamos trabalhando. Se a gente está fazendo muito keep the lights on, se a gente está tendo que fazer new features. Então eu acho que dessa pesquisa que você pode fazer, ouvindo o pessoal mesmo, você vai ver onde é que está as tuas falhas e aí você vai tentar achar um número que se associa àquele ponto que a equipe pode estar melhorando, entendeu? Sim, você mencionou aí do Health Check, né, lá do Spotify, acho bem interessante porque ele é bastante diretivo e normalmente direção é bom para quem está começando, porque a pessoa tem algum lugar para começar e depois ela pode melhorar, evoluir, trocar alguma pergunta, talvez não faça tanto sentido para o contexto dela como outra pode fazer. Então, começar com algo em mãos assim, é sempre interessante, com algo um pouquinho mais prescritivo. E já aproveitando que o Space ele não é tão prescritivo assim, começar com, vamos dizer assim, com algo que mede satisfação ali de uma forma mais diretiva pode ser bem legal. Ainda em cima disso, né, ainda pensando em satisfação e bem-estar, um outro desafio que geralmente surge quando a gente pensa nesse tema é a parte de, por um lado, a pressão, né, que as pessoas estão sentindo ali, e a outra vamos dizer assim, a busca por resultados. Né? Então, a pergunta que eu queria te fazer aqui é: como é que a gente consegue equilibrar, né, o nível de pressão que a gente coloca nas pessoas com também os resultados que a gente quer alcançar ali na equipe, como, enfim, bem-estar, as pessoas também vai estar ali no meio. Então, como é que a gente consegue, vamos dizer assim, associar essas diferentes pressões aí da melhor forma possível? Cara, eu acho que normalmente eu não vejo o time ficar burnout porque está trabalhando muito. Normalmente o time fica burnout porque está trabalhando muito nas coisas erradas, entendeu? Então eu não estou vendo o resultado do meu trabalho. Não tá indo bem, então as coisas não estão andando, nós estamos fazendo e o nosso stakeholder ainda está infeliz. Estamos indo para o lugar errado. Então eu acho que começa por aí, né? Então se a gente conseguir melhorar os nossos processos, trabalhar nas coisas certas, arrumar o orçamento, né? Onde é que nós estamos gastando o nosso tempo, aí nós vamos poder tirar a pressão do time, mas eu acho que a satisfação do time, normalmente, todo mundo quer entregar resultado, quer ver valor, quer ver o teu trabalho em produção, entendeu? Então, você garantir que essas coisas estão acontecendo é que vai garantir a satisfação do time, né? Então, às vezes, pressionar não resolve. Eu gosto de falar, gente,
não adianta você tentar gerenciar pessoas. Vai dar sempre errado. Você tem que gerenciar processos. Então, se eu ficar chacoteando o fulano A, fulano B, fulano C, vai dar errado. Agora, se eu pensar, peraí, como é que está o nosso processo? O processo está correto? O processo pode melhorar aqui, pode melhorar ali, e aí a gente consegue, então, tirar um pouco essa carga do time, não botar muita pressão, mas ir para o lugar certo. Normalmente, quando você está trabalhando um negócio da hora, às vezes a pessoa ela sai do trabalho e ela quer trabalhar mais, porque ela está vendo o resultado do trabalho dele. Então, eu acho que isso que é a importância, né, de não trabalhar em coisas zumbi, coisas do tipo. E você falou um negócio muito interessante, né? Que as pessoas gostam de ver o resultado do trabalho delas. Então isso traz até à tona a importância de quem está do lado do negócio também trazer o resultado de volta. Porque não é só a pessoa entregar. É mostrar para o time, mostrar o que funcionou, o que não funcionou também, para que as pessoas, né, no caso dos engenheiros aqui, tenham esse feedback e consigam minimamente se motivar com o trabalho que estão fazendo também. Exatamente, com certeza. Isso é muito importante, né? Receber do business esse feedback. E, bom, a gente falou aqui de satisfação e bem-estar, né, que é o S ali do Space. Agora vamos para o P, né? O P é o performance, o desempenho em português. E pergunta... não, só para deixar claro aqui, né, para quem estiver acompanhando a gente, o que significa desempenho ou performance? Pensa o seguinte, quando a gente está entregando um software, seja ele qual for, a gente espera que ele cumpra um certo resultado lá na ponta, que ele traga resultado para o negócio e tal. Então, vou tirar a variável aqui, se tem valor do ponto de vista do negócio ou não. Para mim, vai ter, nesse caso aqui, para a gente simplificar o caso. Então, desempenho significa a gente garantir que o software está funcionando para ele gerar o valor que ele se propõe a gerar. Então, por exemplo, algumas coisas que podem atrapalhar o desempenho. Se a aplicação tem muitos bugs, então isso atrapalha o desempenho. Se a aplicação está quebrando muito em produção, então se ela está quebrando em produção, cara, não está entregando o valor que ela deveria estar entregando, então isso também é trabalho de desempenho. Qualquer outra coisa que aconteça que atrapalhe a geração de valor do que está sendo entregue, e isso pode potencialmente ser algo que vai afetar o desempenho aqui, né, o P do Space. Dito isso, daí eu queria voltar para você, Phil, te perguntando como que a gente faz para medir a performance, né, o desempenho de um time. Eu acho que aqui o Dora é muito bom, porque ele consegue medir duas coisas que você falou, né? Estabilidade, quão estável é o sistema que nós estamos entregando, né? Porque ele vai medir change failure rate, frequência que as coisas quebraram, e ele vai medir o time to recover, quanto que demorou para a gente recuperar. E ele também vai medir a velocidade com que a gente está entregando, né? O valor está chegando em produção, então ele vai medir o teu lead time e teu deploy frequency. Então eu acho que começa bem por aí a questão de performance, mas você também pode expandir além do Dora, né? Dá para olhar em cycle time, mais específico, de issue, como é que estão indo as coisas, a gente pode estar olhando um pouco, pensando no throughput do time, o que está saindo do outro lado, de PR, de code review, onde é que está tendo problema de bottleneck, se a gente tá gastando muito tempo com o que eu chamo de noisy work, né? Tipo, trabalho que não é importante, mas você está ali gastando tempo. Então, eu acho que a performance na verdade, um dos mais fáceis de medir, olhando assim, basicamente, esses números, né? Foi esse o primeiro problema que o Dora quis resolver, mas é muito importante esse número ser analisado dentro de um contexto, né? Por que o meu lead time está longo? Por que eu estou tendo uma change failure rate muito alto? Talvez a gente falou de pressão, satisfação do time, o cara está trabalhando muito, então não adianta só olhar esse número específico, né? Mas eu acho que é o número mais fácil de olhar e pensa nisso, velocidade e estabilidade. Então, o que eu olho para velocidade? Eu olho cycle time, eu olho throughput, deploy frequency e estabilidade. Então, essas são as duas coisas que cabem dentro de performance, na minha opinião. Sim, sim. A gente tem o Dora, ele se aplica muito bem aqui. E até olhando por um outro ângulo, a gente pode pensar em tudo que acontece em produção do ponto de vista de SRE, vamos dizer assim. Né? Então, toda a parte operacional ali, que o time precisa estar de olho, para mim também ele se encaixa aqui. Então, vale até o time que está entregando o software ele pensar, cara, como é que eventualmente isso aqui pode quebrar? E se quebrar, como que eu consigo descobrir que quebrou? Porque às vezes acontece aquilo, né, do software quebrar e um cliente ligar reclamando, aí essa reclamação, sei lá, algumas horas mais tarde vai chegar no time, ou talvez no dia seguinte, ou dias depois, o que pode ser um problemaço, né? Então, esse é um negócio muito importante para a gente pensar. Como que eu consigo descobrir, antes de todo mundo, que o software parou de funcionar, ou que ele está com desempenho degradado, seja lá pelo motivo que for, para que eu consiga atuar o mais rápido possível em cima disso. Então, acho que esse é um ponto muito importante para ter em mente. Isso ajuda diretamente no desempenho, né, na geração de valor ali do software. E segundo,
quando eu estou fazendo meu deploy, como que eu garanto que a versão que entrar em produção não vai quebrar ou não vai trazer uma experiência ruim para o meu usuário? Então, percebendo isso, cara, tipo, dado que isso pode acontecer, como que eu consigo fazer um rollback rápido? Porque se eu deployei, ele teve problema rapidamente, então quero também desfazer rapidamente para poder corrigir esse problema e evitar que esse problema chegue na mão do usuário, né, do cliente, lá na ponta. Então, acho que são formas aí interessantes da gente pensar em desempenho, né, em geração de valor, porque às vezes a gente pensa que, não, como engenheiro, basta eu escrever o software e, enfim, entregar a funcionalidade. Não, você vai operar isso de alguma forma, ou pelo menos alguém vai operar. Então, a pessoa que vai operar, ela precisa se preocupar com isso. Então, é necessário ter as ferramentas em torno do software ali para conseguirem dar suporte e garantir que ele vai gerar o valor esperado. Eu acho que o gerenciamento de incidentes, né, que a gente chama de incident management, é muito importante para a gente ter essa divisão do que você falou, né? Quando foi um incidente, se você tiver um sistema que você estiver medindo, você também pode falar, peraí, esse incidente a gente ficou sabendo porque o cliente falou, nós ficamos sabendo porque o meu Sentry, o meu tooling me falou, ou nós ficamos sabendo porque a gente pegou, tipo, o nosso QA no menu QA pegou. Então, porque são diferentes problemas, né? Tipo, se você teve um incidente que o teu Sentry pegou, ou seja lá, o cara que você usar para ver essa questão de exceptions, né? É uma coisa, mas você teve um incidente que o teu cliente final lá pegou, e, por exemplo, imagina um fintech, não conseguiu processar o cartão de crédito, uma coisa do tipo, não conseguiu pagar, não conseguiu receber. Então, é um bagulho bem mais... É um problema muito maior, né? Então, por isso é muito importante a gente, na hora que está medindo incidentes, ter uma política de gerenciamento de incidente muito interessante e tá medindo quando que a gente encontra o problema, para diminuir cada vez mais o cliente final achar. Quanto mais a gente achar pelo nosso tooling, melhor. Claro que o ideal seria não ter incidente, né? Mas se pelo menos a gente achar antes do cliente, é muito melhor, do usuário final. A gente também não pode ter essa mentalidade idealista, como eu já vi várias pessoas tendo, de, não, isso aqui não pode quebrar, não tem como dar errado. Cara, em algum momento vai dar errado. Então, o ponto não é se, o ponto é o que vai acontecer quando der errado. Então, você conseguir se preparar para aquilo de alguma forma. Para isso, enfim, já existe uma literatura vasta aí, falando sobre resiliência, como é que a gente consegue incluir alguns padrões ali, né, para manter as aplicações mais resilientes. Mas no ruim, se quebrar, pelo menos que você saiba antes de todo mundo, né? Tem até aquela técnica interessante de SRE, né, de Error Budget, que a gente conseguir descobrir que, vamos dizer assim, o sistema ele está prestes a colapsar de alguma forma, prestes a entrar no que seria um incidente ali. Então eu percebo que o desempenho da aplicação aqui, né? Então, desempenho não do Space aqui, mas da aplicação em si. Tá degradando, então o tempo de resposta está aumentando, ou então o consumo de memória está aumentando continuamente, ou CPU, por aí vai. Né? Então, seja lá a métrica que a gente vai olhar. Então, eu percebo, cara, a gente daqui a um tempo, se continuar nesse ritmo, daqui, sei lá, a 1 hora, 2 horas, a um mês, daqui a 6 meses, pode ser que a aplicação quebre. Então, eu consigo fazer alguma coisa agora para evitar um problema lá na frente. Isso tudo ajuda o P, né, que é o performance aqui do Space, são coisas que a gente pode ter em mente. Então, pensa que, como time de engenharia, eu acho que esse ponto é muito importante. A forma da gente ajudar um negócio, além de entregar as funcionalidades, é garantir que elas estão, de fato, rodando como deveria em produção, que é direto aqui, né, na veia, seria o performance do Space. Então, tudo que a gente conseguir medir para garantir que a gente está nessa linha, eu acho que a gente poderia estar olhando. Bom, a gente passou pelo S, pelo P, agora vamos para o A, né, do Space, que é atividades. E o que seriam essas atividades aqui? Exemplos. Pode ser quantidade por request, quantidade de comentários em pull request, linha de códigos alterados e tal. E aqui eu acho que a gente entra num ponto muito interessante, pelo seguinte: atividade geralmente é o tipo de métrica que a gente ouve muito mal se falar no mercado, né? Não se mede quantidade, sei lá, de deploys que a pessoa fez, não se mede esse tipo de coisa, não quer dizer muita coisa e tal. E eu até li vamos dizer assim, lá no site da DX, né, que é uma das empresas ali que, vamos dizer assim, fala bastante sobre o tema e tal, sobre Space. E tem um negócio bem interessante que eles falam, que é isso baseado, inclusive, no que os pesquisadores trouxeram, né, desse estudo. Os pesquisadores falam assim, tipo, não, realmente, a gente não recomenda tanto que se faça essas métricas, mas é que tinha tanta gente usando que a gente acabou tendo que incluir para, enfim, conseguir colocar isso no framework para as pessoas usarem de alguma forma. O que eu acho
estranho até certo ponto, mas enfim. Daí eu queria entender um pouquinho a tua visão, Phil, sobre métricas de atividade, até que ponto elas fazem sentido, não fazem, como é que a gente consegue evitar, por exemplo, que elas se tornem um problema ali para microgerenciar as equipes? Então, eu acho que as métricas de atividade sozinhas, elas não resolvem nada, mas com o contexto, elas podem ser bem interessantes. E elas são métricas normalmente de engenharias, que eu acho que tem que ser analisado por engenheiros, por pessoas técnicas que têm todo um contexto do que está acontecendo, né? Eu gosto de dar um exemplo. Eu moro aqui em Utah e aqui tem Utah Jazz, que é o time de basquete. Então você vai para o time de... E aí eles têm as métricas dos jogadores, né? O cara que acertou mais de 3 pontos, o cara que acertou mais de 2 pontos, tal, e o tanto que o cara erra. E o que acontece? O melhor jogador do time tinha o maior número de erro. Por quê? Bola mais difícil? Joga para ele. Último segundo, bola para ele. E aí, tipo, se você for analisar esse cara baseado só no. Esse cara erra toda hora, tipo, mas ele é o melhor jogador do time. É o cara que recebe a bola mais difícil, né? Então, quando você olha nessas métricas, se você olhar sozinho, não dá para falar, o Joãozinho fez 10 PR e a Mariazinha fez só 2. Mas será que os PRs da Mariazinha não eram muito mais complexos? Não tá? Será que a gente não jogou na mão dela o negócio muito maior? Então, a métrica sozinha, ela não resolve, mas ela te ajuda também a entender o que está acontecendo, né? Você pode ver padrões, tendências. Se a tendência é que a gente estava comitando X tantos por dia, agora nós estamos comitando menos, a gente estava fazendo X merges de PR. O que aconteceu? Por que a tendência está mudando? Então você consegue ter uma noção e analisar e tomar decisões em cima disso e às vezes encontrar um problema que está acontecendo, mas você, no caso, tem que ser um líder de engenharia, uma pessoa que conhece a equipe e uma pessoa que tem um contexto daquelas métricas. Voltando com o meu exemplo de jogador de basquete. Não dá para me olhar o número aqui e falar, pô, esse cara não joga nada. Entendeu? Porque eu não estou assistindo, não estou vendo o contexto do que está acontecendo. Então, eu acho que essas métricas elas são muito importantes com o contexto. E dessas, a mais importante, eu gosto muito da métrica de PR, porque um PR é o menor valor que o desenvolvedor entrega. Né? Então, quando eu abri o pull request, eu entreguei valor para o produto. Então, eu acho que essa é uma métrica que faz total sentido. Mas aí a gente pensar em tamanho de PR, complexidade de PR. Se eu faço mais ou menos PR que você, isso tem que ser tudo dentro de um contexto e sozinha. Se você tentar usar essa métrica para promover gente, mandar a gente embora, fazer layoff, você está ferrado. Né? Mas dentro de um contexto, analisado com outras métricas, eu acho que ela pode ajudar o profissional mesmo de engenharia, o líder de engenharia, tomar decisões acertadas, mas ela não serve para o teu CFO, entendeu? Ela não serve para o teu RH. Então, assim que eu entendo as metas de atividade. Cara, você usou uma frase aí, né, que eu acho que resume muito bem. Elas não podem ser usadas sozinhas. Eu acho que esse é o principal ponto aqui. Então, o problema, por exemplo, não é eu ver quantos pull requests a pessoa abriu. É olhar para isso e falar, então por isso a pessoa está desempenhando mal ou está desempenhando bem. Então, a falta de contexto de olhar para o que está no entorno é que, vamos dizer assim, né, poderia levar uma pessoa, um gerente, seja lá quem for, a tomar uma decisão ruim. Então, acho que o contexto aqui ele é muito importante, né? E para isso, acho que o líder da equipe está ali para entender isso e também para olhar para outros números que possam eventualmente justificar. Então, se eu tenho alguém, sei lá, no time que não comita há 3 meses, peraí, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, tem alguma coisa errada acontecendo, o que eu vou fazer? Eu vou procurar entender o que está acontecendo. Então, não é tomar uma decisão baseado no número em si. É um convite a entender o que está acontecendo. Então, acho que essa é a parte interessante das métricas de atividade. É um convite para entender o que está acontecendo, não é uma explicação do que está acontecendo. Tem até um exemplo muito legal que aconteceu numa empresa que eu trabalhei, que a gente tinha um colega, né, de equipe, um engenheiro que era muito bom, esse engenheiro, mas ele estava entregando pouco código, vamos dizer assim, né, fazendo poucos pull requests, estava entregando pouco código. E a gente achava muito estranho, porque, cara, ele é uma pessoa dedicada, ele é um engenheiro bom, mas está entregando pouco. Então, o que a gente percebeu, né, olhando para o comportamento da equipe? A gente decidiu colocar um quadro na parede, isso na época a gente trabalhava 100% presencial, então a gente colocou um quadro na parede, e toda vez que alguém vinha pedir a nossa ajuda, a gente ia lá no quadro, botava um palitinho do lado do nosso nome, pra gente ver, né, no final da semana, quanto de ajuda foi pedido pra gente. E a gente percebeu, assim, que no fim da semana, na sexta-feira, era um absurdo a quantidade de palitinhos que tinha do lado do nome dele. Assim,
toda hora vinha alguém perguntando alguma coisa para ele, tirando dúvida e tal. Ele tinha tanto contexto da empresa, conhecia tanto do ambiente que ele estava, que era natural as pessoas virem pedir ajuda para ele. Assim, era impressionante. De 5 em 5 minutos aparecia alguém, batia no ombro dele para tirar alguma dúvida. Então, naturalmente, ele ia entregar menos. Mas isso não significa que para a empresa ele estava contribuindo menos. Muito pelo contrário, ele contribuía ajudando contra as pessoas. Então, se a gente olhar só pelo prisma de quantidade de código entregue, cara, ele era um péssimo engenheiro. Mas agora, se a gente olhar para a contribuição geral que ele dava para a empresa, era sensacional. Então, não dá, de novo, muito legal se você trouxe, viu? Não dá para olhar somente para o número. É o número mais o contexto que está no entorno. Então, o número é só um convite para a gente entender o que está acontecendo. E aí, de fato, enfim, pode ser que tenha alguma coisa errada, a gente corre atrás, tenta ajudar a pessoa, por aí vai, né? Mas o número, inicialmente, ele seria só um número. Exatamente. E nesse exemplo que você falou também, né? Talvez tirando essa pessoa específica, ia baixar a produção de todo mundo. Porque se ele tá toda hora ajudando alguém que tá travado, tá travado, vai para cá, destravando as pessoas, conseguindo fazer a bola andar, então você tira esse cara da equipe, você ia reduzir a produção do time inteiro, né? Então ele estava ajudando talvez 10 caras a produzir mais do que ele produzir sozinho. É isso que eu falo, um tech lead, até um desenvolvedor sênior, o trabalho dele não é tanto entregar código, mas é fazer todo mundo em volta dele produzir bastante e ajudar as pessoas. Então é isso que ele estava fazendo, né? Um exemplo também que aconteceu recentemente, né? A gente tem um cliente lá na Dev Squad, a minha empresa de desenvolvimento, e a gente começou a ter vários bugs em produção. Tipo, o nosso change failure rate aumentou pra caramba, e o cliente puto, né? O que está acontecendo? E aí o que a gente percebeu? A gente percebeu que o time estava sob pressão, fazendo muitas coisas, a gente fomos olhar na atividade. Então, você tem o mesmo time aqui, você tem um time com 10 desenvolvedores. E a gente, com esse time de 10 desenvolvedores, a gente entregava, em média, 30 por request por semana. Nós estamos fazendo 50. Por que nós estamos fazendo 50? Ah, não, por causa que eu vou fazer um raise daqui, não sei o que tem, meu Series B, blá, 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 então estou botando lenha no time. Então, meu querido, por isso que o Mark Zuckerberg deixou famoso, move fast and break things. Se você quiser andar nessa velocidade, você vai quebrar as coisas. Por que não quebrava antes? Porque se você olhar as atividades da equipe antes, era muito menor. Então, e aí daí a gente vai olhar também até o time. O time está trabalhando no lugar de 8 horas, 10, 12 horas por dia. O que acontece se o time trabalhar mais horas por dia? Ele comete mais erros. Então, se você olhar aqui, tem commit 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite. Cara, se o cara está comitando 10 da noite, você acha que não vai ter mais problema em produção? Então, ou a gente reduz um pouco, né, a quantidade de trabalho, tira um pouco a pressão, ou você aceita bug em produção. Tipo, escolhe aí o que você quer fazer. Então, essas são coisas que, às vezes, atividades também, elas podem servir para proteger a equipe e entender uma mudança que aconteceu ali num padrão de como as coisas funcionavam antes, né, até para ver esse tipo de coisa. Ou talvez estamos tendo um PR sem review e coisas do tipo. Bom, a gente falou Space, né? SPIA, agora vamos para o C, né? O C é comunicação e colaboração ali, né, em geral. Assim, tanto comunicação quanto colaboração parece um conceito meio subjetivo, vamos dizer assim. Então, eu queria entender um pouco de você, Fio, como é que a gente faz para medir o quão bem ou quão mal, né, um time se comunica e colabora? Uma das coisas mais importantes que a gente faz, a cerimônia mais importante no time de desenvolvimento, na minha opinião, é a cerimônia de code review. Então, ali no Code Review, que as pessoas conseguem, o Dev Júnior consegue aprender com o Dev Sênior, a gente consegue entender o que está acontecendo, o que não está. Então, o primeiro lugar que eu gosto de pensar em colaboração de equipe é como que está sendo a questão dentro do Code Review. Ou talvez tenha organização que essa colaboração, a pessoa você fica ofendida quando ela recebe um review X ou Y, né? Então, ali, você começa por ali, porque pensando que o nosso PR é a nossa menor entrega de valor, e o nosso code review, eu acho que é a nossa cerimônia mais importante dentro do fluxo de desenvolvimento. Então, acho que começa por ali a medir e tentar melhorar a colaboração. Mas é claro que tem várias outras coisas, né? Tem a comunicação entre times, você está entendendo realmente o que é esperado de você, se você está tendo algumas coisas te bloqueando e ninguém está te ajudando, se está te atrasando porque você está dependendo de pessoas X ou Y, você não está conseguindo se comunicar. Então, isso é tudo parte da colaboração, como é que as coisas estão começando, né? Mas eu gosto de pensar primeiro nessa cerimônia de code review e fazer essa cerimônia ser uma cerimônia que as pessoas recebam valor, tanto o Dev Junior aprenda, o produto fique melhor, e ali a gente consiga se comunicar bem, né? Tipo, o desenvolvedor tem que se comunicar com código.
É assim que eu acho, entendeu? Sim. Tem até um caso, na minha visão, relacionado à revisão de código e que atrapalha, na verdade, lá na revisão de código, mas é um alinhamento que faltou antes, né? Então faltou uma comunicação interna, talvez uma colaboração interna. É que quando a gente pega aquele pull request que tem muitos comentários, então muita discordância, discordância em frontal. Então um achou que Hum, era para usar, sei lá, um estilo, outro usou outro completamente diferente, uma biblioteca diferente, um algoritmo diferente, seja lá o que for. Quando a gente tem muita discordância assim no pull request, ter alguma discordância eu acho que é interessante, isso gera aprendizado, mas ter muita discordância acaba levando o request a ficar mais tempo parado. Isso mostra que o time não se comunicou antes, porque o time poderia ter uhum, muito bem combinado sobre uma forma de resolver aquele problema. Isso ia levar, sei lá, uhum, 5, 10 minutos, talvez, conversando, pensando em como, bolando, né, em como ele consegue resolver aquele problema, alguém implementar aquilo, quando chegasse um pull request, num cenário, vamos dizer assim, inesperado, não ia ter tantos comentários assim, com uhum, discordâncias tão grandes. Então, se o time está discordando muito em pull request, isso é uma demonstração de que o time não está se comunicando tão bem antes, como deveria, né, sobre como que ele vai resolver um problema. Ou discordância talvez até geral, né, entre desenvolvedores ali e tal, que eventualmente vão cair no pull request, mas às vezes nem caem no pull request, mas aí vira aquela briga interna, pô, acho que devia ser assim, assado, o código que você escreveu não tá bom e tal, mas enfim, acabou passando na revisão. Então é uma situação meio ruim também, né, mostra que não tem muita colaboração e comunicação interna. Tem outro caso que também acho bem interessante, que acontece infelizmente um bocado, que é quando o desenvolvedor ele desenha, vamos dizer assim, ele codifica a funcionalidade, ele faz a entrega, só que não tem talvez alguns cenários específicos, alguma coisa nesse sentido. Isso demonstra uma falta de comunicação com a pessoa de uhum, produto, né? Uma comunicação ruim com a pessoa de produto, do uhum, negócio, seja lá quem estiver representando ali o lado do negócio. Então, quando essa comunicação é boa, a gente entende os requisitos, até não funcionais, eu acho que é uma conversa uhum, importante para ter, para que a gente consiga fazer uma entrega que seja aderente às necessidades do negócio. Então, se a uhum, gente entrega uma coisa que não gera valor para o negócio, ou ficou faltando alguma coisa, isso demonstra uma falta de comunicação também com a pessoa de produto. E a gente tem também um outro tipo de problema, né? Potencial problema de comunicação e colaboração, geralmente quando tá entre times. Então, por exemplo, quando a gente tem aquele combinado com o time, pô, já que a gente tem um sistema aqui que está acoplado no outro e tal, então eu uhum, vou desenvolver isso, você desenvolve tal coisa, a gente vai lá e faz a entrega. Só que um time priorizou, mas o outro não conseguiu, aconteceu alguma coisa no meio e tal, só vai conseguir fazer dali a 2 meses. Putz, uhum, então não teve tanta colaboração, o alinhamento não foi muito bom ali. Então é um ponto que infelizmente acontece com uma certa frequência. Então, tanto desde priorização até questão de como que a gente vai se ajudar, enfim, e tem a ver com colaboração também. Então, são pontos isso. ali, infelizmente, bastante comuns e que fatalmente vão aparecer, né, quando a gente olha para a comunicação e colaboração. Eu acho que até uma forma interessante de ter uma ideia de como que a coisa está nesse sentido é, de novo, perguntar para as pessoas Uhum. formulários, hein, alguma coisa nesse sentido, já deve ajudar um bocado, né? Já vai te dar uma direção de onde está legal, onde não está e o que eventualmente você pode fazer para dar um próximo passo ali com o time. Com certeza. E o exemplo que você deu é excelente, né? Tipo, se o teu pull request está demorando muito a review, o pessoal está brigando, houve um problema de comunicação. Né? Um problema de comunicação que a gente não conseguiu resolver. Uma outra estratégia que eu acho que ajuda muito na colaboração é pair programming. Né? Tipo, pair programming, você conseguir trabalhar junto, você conseguir entender, você saber que o Joãozinho sabe isso, a Luizinha sabe aquilo, né? Todo mundo sabia naquele exemplo que você deu, que aquele cara conhecia muito da empresa. Então, e eu acho que essa questão de comunicação e pair programming é muito mais complexa quando a gente tem hoje a maioria das empresas trabalhando remotas. Né? E eu, às vezes, eu penso, nossa, é horrível, principalmente para um dev júnior. Porque quando você é um dev júnior, você está num cenário onde está todo mundo junto, o cara tá vendo você se ferrar. Eu olho aqui do lado, olha lá, o Eduardo tá ferrado ali, deixa eu lá ajudar ele. E aí esse tipo de coisa não acontece quando você está remoto. Você às vezes entra num loop e fica lá perdido, né? Um loop infinito. Então, eu acho que essa questão da colaboração, ela é ainda mais importante agora que a maioria dos times são remotos, porque ela tem que ser algo que você tem que pensar, algo que você tem que planejar, algo que tem que ter uma estratégia por trás, tem que ser arquitetado, né? Então, vamos arquitetar pair programming, vamos arquitetar conversa de produto, vamos trazer, igual a gente falou, o stakeholder para falar para a gente o que aconteceu, quais problemas que nós estamos resolvendo e por quê, porque às vezes o cara lá do outro lado da ponta teve uma ideia que não tem nada a ver e existe uma maneira muito mais fácil de resolver.
Então, acho que essa colaboração vai fazer o time ser muito mais eficiente e é um dos pontos mais fracos de equipes remotas, na minha opinião, que você tem que realmente trabalhar em cima para que você consiga se comunicar da maneira legal, para que você consiga ter uma colaboração efetiva e não fique cada um no seu quadradinho e as coisas não andam, entendeu? Tem que pensar que a gente trabalha em equipe por um motivo, né? Justamente para a gente colaborar. Se nem isso a gente está fazendo, aí a gente provavelmente tem um grande problema aí. Então, esse C, né, do Space aqui, eu acho que faz muito sentido, né? A gente pensar e pensar seriamente, ter métricas sobre comunicação e colaboração do time. Então, fica aí a sugestão, né? E por último, para a gente finalizar aqui, não finalizar o episódio ainda, mas finalizar o Space, né, que é a última letra, a letra E, tem a ver com eficiência, com fluxo do trabalho, né? E só para você que está acompanhando a gente entender exatamente o que significa isso, basicamente, eficiência significa o quão bom o time é para fazer o trabalho avançar. Então pensa que o trabalho é feito em estágio, né? Vai passando por várias fases ali. Então, quão bom o time é em fazer o trabalho avançar até eventualmente chegar em produção. Então, quanto melhor o time for em fazer o trabalho avançar, melhor o time vai ficar nessas métricas aqui. O que pode envolver, por exemplo, o time, sei lá, aprovar rápido por request, pode ter a ver com o time conseguir eventualmente codificar mais rápido, porque ele está usando uma ferramenta que é mais simples para ele conseguir escrever o código, um framework que torna mais simples a vida dele, por aí vai. Né? Então, abstrações ali que eventualmente podem ajudar esse desenvolvedor ou o time a conseguir avançar com um projeto, mas qualquer coisa que tenha a ver com o trabalho avançar mais rápido tem a ver com eficiência. E dito isso, Phil, eu queria um pouquinho a tua visão sobre, até para pegar a tua experiência também, né? Quais os sinais assim, mais comuns que você vê com times que têm problema de eficiência no trabalho? Eu acho que uma das coisas que eu vejo muito é work in progress, né? Às vezes as pessoas vão para um monte de lugar, começa um monte de coisa e não termina nada, daí tem um monte de trabalho abandonado. Então, eu acho que é um dos maiores problemas de eficiência é essa questão de vamos limitar o work in progress, vamos entender o que a gente consegue processar, né? Eu gosto de pensar, na verdade, como a nossa fila. Você tem um job que você dispara para o seu worker e ele vai processar. E se você mandar muito lá, ou você tem um servidor gigantesco, ou você vai quebrar tudo, né? Então, eu acho que é isso que é muito importante, né, quando você pensa de eficiência, pensar em aging issues, tipo as coisas que estão ficando velhas, todo mundo gosta de falar, né? Tarefas no teu board, elas são como leite, não é vinho. Para ficar velho vai ficar bom, entendeu? Quanto mais velho fica, vai ficar pior, entendeu? Então eu acho que quando você pensa em eficiência, você tem que pensar muito nessa questão de cycle time e nessa questão de work in progress. As coisas realmente estão andando, está entrando aqui, quanto que está entrando na fila, quanto está sendo processado, né? Eu acho que essa que é assim que você mede o flow e a eficiência, né? Então, por aí que as coisas vão. Sim, sim. Tem até uma, vamos dizer assim, uma forma mundana, da gente enxergar isso de uma maneira simples, que é assim, quando a gente chega num lugar e a gente vê uma fila muito grande, qual é a primeira coisa que surge na cabeça? Putz, vou ficar um tempão aqui. Então a gente já associa naturalmente a ideia de fila grande com demorar a ser atendido. E a mesma coisa acontece quando a gente tem trabalho para fazer. Então, quando aparece que não tem muita tarefa lá no board, enfim, do time, muita tarefa no backlog, cara, esquece, vai demorar muito tempo para uma tarefa nova conseguir ser entregue lá na ponta, porque tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que vai demorar. E demorar significa que aquela atividade que a gente tinha se comprometido a entregar para o negócio, para gerar valor para a empresa, cara, a gente colocou agora no nosso board, vai sair daqui a 2 meses, porque olha só quanta coisa tem na frente. Geralmente não é algo muito bom, porque quando a gente fala que vai fazer alguma coisa, geralmente quem está do outro lado espera que aquilo saia relativamente rápido. Então, a quantidade de itens, né, para fazer ali, né, quantidade de tarefas em progresso, é uma forma bem interessante da gente conseguir prever o tempo que a gente vai levar. Não prever no sentido de acertar exatamente, mas prever no sentido de que a gente sabe que vai demorar, porque tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Agora, se a gente tiver poucas coisas acontecendo, a gente tem a previsão de que aquilo vai relativamente ser entregue em pouco tempo, porque tem pouca coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que é uma métrica bem interessante para acompanhar aí, né? A quantidade de itens a fazer. E essa que você comentou também, né? Tem gente que chama de aging WIP, né? Que é o trabalho em progresso, mas atrelado à idade daquela atividade. Então, quanto mais antiga ela for, cara, pior. Então, tem até uma forma interessante que eu já vi gente fazendo também na época do presencial, que era assim, para mostrar que uma tarefa estava ficando velha,
Já vi gente falando que botou uma casca de banana na tarefa, isso lá no board, né, no quadro e tal, na parede. E, cara, a casca de banana fica preta muito rápido. Então, claramente você percebe que a tarefa tá ficando velha no board. Então tá na hora de entregar aquilo. Tá bloqueado? Pô, beleza, vai lá, desbloqueia, corre atrás daquilo. Não é só deixar para lá e pegar uma tarefa nova. É garantir que tudo que tá no board tá sendo entregue, tá gerando valor para a empresa de alguma forma. Então, quantidade de mensagem na fila e tempo, quantidade de atividade no board. E o tempo que a gente tá, vamos dizer que a tarefa ficar parada lá no board são 2 métricas aí já logo de cara bem interessantes para medir, né? Além do board, eu acho que é importante a gente ver isso também a nível de Git, tá? Porque quantas vezes você cai num projeto e aí tem um monte de branch que foi começado, o cara comitou aqui, aí coitado, ele foi jogado para outro lugar, daí ele comitou lá, daí ele foi jogado para outro lugar e comitou aqui. Aí ele volta aqui para esse branch que ele começou faz 2 semanas e aí agora já tem um monte de conflito e as coisas não funcionam, né? Então, o board, ele dá uma visão, mas eu acho que uma visão bem interessante mesmo é a visão de branches abandonadas, ou branches que não estão acontecendo. Há quanto tempo a gente abriu aquela branch? Porque, de novo, branch é onde o desenvolvedor trabalha, onde está a entrega dele. Então, eu gosto muito de medir a nível mais a fundo de engenharia. Vamos olhar os branches aqui. O que está acontecendo? E muitas vezes a gente vê projeto que tem tipo 2 desenvolvedor, 3 desenvolvedor, e tem 10 branch aberta. Tipo, peraí, não tem jeito, gente. O que aconteceu aqui? Se você tem 3 workers, né? Voltando para o nosso exemplo de fila, como é que nós estamos com 12 processos? Não vai rolar. Entendeu? Então, eu acho que analisar isso a nível de Git é muito interessante também para você ver esses branches que vão gerar um problema gigantesco no futuro, né? Sim, sim. Ou vai levar muito tempo para entregar, ou vai acontecer aquele caso muito ruim, mas que infelizmente acontece também, que é quando a gente tem branches abandonados. E, cara, tipo, isso é trabalho jogado no lixo, porque não vai servir para absolutamente nada. Só gastou tempo ali. A pessoa poderia estar de férias, poderia ter tirado folga naquele dia, mas não, ela trabalhou num negócio que nunca vai pro ar. Teria dado o mesmo resultado para a empresa, né? Infelizmente, cara, o que acontece, né? Voltando ao negócio de age, se aquele branch começa a ficar velho, vai ficando cada vez mais difícil de merger aquele código e às vezes você vai perder um trabalho gigante porque você deixou aquilo ficar velho, entendeu? Então o cara foi lá, trabalhou, estava tipo 80%, puxaram ele ponte de direção, passaram-se 4 semanas, agora ia falar, pô, agora é melhor começar de novo, deleta esse branch aí porque a gente entrou um monte de coisa ou ele vai gastar horas e horas resolvendo conflitos e tentando entender o que aconteceu porque o negócio ficou parado, né? Então, eu acho que deixa muito claro isso, que vai estragar. Aquele código vai estragar se a gente não continuar jogando ele para frente, entendeu? Então isso que é interessante ver nesse sentido. Sim, eu acho que eu já até comentei aqui no Pull Request, mas no episódio. Já comentei aqui, eu acho que eu comentei isso no episódio, que teve uma empresa que eu trabalhei, onde o engenheiro decidiu refatorar a parte grande do código, né, do projeto, mas fazendo isso como um side project, vamos dizer assim. Então faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal. 6 meses depois, uma infinidade de arquivos alterados, de linhas alteradas, milhares de linhas alteradas e tal. Cadê que ele tinha coragem de fazer o merge para produção? Tipo, esquece. Acabou abandonando porque ficou com medo de mergear e dar algum problema. Então, esse é o tipo de problema que pode acontecer também, né? A gente fica com medo de levar o código de volta e quebrar tudo. E aí a gente também pensa numa outra métrica de eficiência, que é o tamanho dos teus pull requests, né? Se o teu pull request for muito grande, você não está sendo tão eficiente, porque daí você vai cair nesse cenário que você falou. Então, é muito importante trabalhar com PRs pequenos, trabalhar com feature flag, com releases pequenos. Então, tem um monte de estratégia que tem que estar sendo seguida para não cair nesse cenário, né? Então, é outra questão de eficiência também. Boa, boa. A gente falou do Space aqui completo, mas eu acho que um ponto interessante, sempre que a gente fala de um framework, enfim, de alguma técnica nova ali, que é como que a gente consegue aplicar isso no nosso dia, né, no nosso dia a dia, da melhor forma possível. Então, o que você recomenda, Fio, para quem tá ouvindo aqui, quer começar a aplicar ele no time e tal, por onde que essa pessoa pode começar? Como é um framework de conceito, né, você começa entendendo os conceitos. Entendendo como que deve ser a mudança cultural que tem que acontecer dentro da tua organização para que você use um framework como o Space. Não adianta você começar, não, peraí, vou comprar uma ferramenta de métricas, vou comprar o DevStats ou qualquer um dos meus competidores. Não é por aí que você começa entendendo os conceitos, pensando
como que isso pode acontecer, como que isso vai afetar a sua cultura, e aí pensar, peraí, como é que está a satisfação do meu time, que é bem simples de medir, com conversas, com surveys, como que está a percepção da performance. Então acho que você começa entendendo o conceito e depois começa a aplicar os números, e eu acho que o primeiro número fácil de aplicar é o próprio Dora. O Dora, ele é muito prescritivo, então ele é muito fácil de você ver, tem esse quadradinho aqui, e aí depois você segue pensando nas outras coisas. Atividades é muito mais complexo, igual a gente conversou, né? Faz sentido, não faz, o cara que mede por que é, por que não é. Mas eu começaria sempre pelo conceito, entendendo o conceito, passando para o time a cultura, passando para o time por que nós estamos medindo aquilo e onde que a gente quer chegar. E depois, daí sim, começa a trazer ferramentas. A survey que nós já falamos aqui do Spotify é muito boa para satisfação, para te dar um framework para você começar, e depois você começar a editar a performance você tem. Sim, o Dora, que é muito útil, mas depois ele não te responde todas as suas perguntas, mas é por ali que eu começaria. Uhum. Acho que é bem interessante isso que você falou, e vai muito em linha com o que eu costumo falar, assim, que nada substitui a importância da gente pensar no que a gente está fazendo. Então não é só pegar um framework, deixa eu aplicar ele aqui e pronto, ele vai dar resultado para mim. Não, não é assim que funciona. Então você entende o que está por trás dele, aplica ele da melhor forma possível que você conseguir. Talvez você não tenha todas as ferramentas, talvez você não tenha todas as técnicas ainda, tudo bem. Você vai lá, aplica e faz o que você consegue com aquilo. Especialmente, eu acho que o mais importante aqui, por incrível que pareça, não é nem o aplicar o framework em si, mas é o insight que você vai tirar com o que ele te entregar. Então talvez você vai usar uma métrica e aquilo já vai te dar um grande insight para você fazer uma melhoria no time. E tá excelente isso. Você começa por aí e depois você talvez implementa outra e vai mudando, vai melhorando. Acho que o propósito final é você conseguir melhorar os resultados da equipe que você tá. Vamos dizer assim, o framework e as métricas que você tiver, elas são só uma base para você conseguir chegar lá, né? Então, o Space, o Dora, seja lá quem for, não vai fazer milagre para você. É você que vai ter que pensar o que faz sentido no seu contexto e como você consegue usar isso para alavancar a equipe. Então, acho que é importante dizer isso, porque tem alguns frameworks, algumas técnicas que viram tão hypadas no mercado que a pessoa, tipo, não, isso aqui é o supra-sumo, se eu não usar isso aqui, meu time vai quebrar, ou então se eu usar, o meu time vai ser sensacional. Tipo, eu durante um tempo, pensei sobre isso, sobre Dora. Pô, não, agora a gente tem a resposta definitiva do que a gente precisa. E não é bem assim que funciona. Não é. Eu acho que o nosso trabalho, né, é identificar algo em cima de qualquer uma dessas métricas, igual você falou. Talvez você comece por uma, talvez a gente identifique um problema de satisfação, identifique um problema de performance, e depois que você identifica, você planeja algo para a ação que você vai tomar em cima daquele insight que você teve. Aí você executa aquela ação, por exemplo, encontramos um problema com PR sendo muito grandes, e nós vamos fazer. Ou encontramos um problema que a gente falou que lá no pull request o pessoal fica brigando e ninguém sabe para onde é que vai. Então, vamos fazer um workshop, vamos definir aqui, para todo mundo entender o que é para fazer, o que não é, e depois você revisa e vê se melhorou ou se aquela métrica não melhorou. Então, esse trabalho de planejar, executar e revisar fica na mão do líder. Né? A ferramenta que ele vai achar só vai identificar. Né? Você vai identificar onde é que está e vai falar para ele se a ação que ele tomou resolveu ou não. A gente tem que entender também que nós estamos trabalhando com ideias que podem dar certo e que não podem não dar. São apostas. Né? Eu estou com um problema aqui que o meu change failure rate está muito alto. Eu tenho uma teoria que se a gente diminuir o PR, vai diminuir o change failure rate. Fiz isso, não resolveu. Por quê? Conversa de novo com o time. Não, porque o nosso framework, o jeito que a gente programou isso aqui, tem um tech debt aqui, não tinha nada a ver com o tamanho do PR, tinha a ver com isso aqui. Beleza, vamos fazer isso aí? Vamos. Mede de novo. Então planejamos de novo, executamos, vamos lá. Melhorou ou não melhorou aquela métrica? Melhorou. Então, toda essa parte é trabalho do líder. Planejar, executar e revisar. O sistema só identifica, né? E ajuda a identificar e também ajuda depois ele mostrar o resultado do trabalho dele. Se ele conseguiu melhorar uma métrica, ele consegue daí passar para os stakeholders para cima, consegue jogar o Dora na cara das pessoas, mas sozinho não resolve nada. Entendeu? Assim, por mais que eu tenha falado sobre a importância de parar e pensar, obviamente frameworks ajudam muito, especialmente para quem está começando, já tem uma base ali para começar. Então acho que é importante a gente ter em mente aqui, porque geralmente quando a gente está falando de métricas, de melhorias, de framework, no caso aqui para métricas e tal, a gente volta num conceito super antigo, né, que é o PDCA. O que seria o PDCA aplicado aqui? Então primeiro eu planejo o que eu vou fazer. O que é esse planejamento? Por exemplo, eu escolhi usar
o Space, ou escolher usar, sei lá, DevX, ou qualquer outro framework que eu acho que possa fazer sentido. Então eu planejo, escolho alguma coisa. Escolhi, aí eu vou pro do, né? O do seria, de fato, aplicar. Então, eu mando o formulário para as pessoas responderem, ou eu passo a medir o código de alguma forma, eu vejo quanto tempo as pessoas estão levando para, sei lá, conseguir entregar uma atividade, esse tipo de coisa. Então, esse é o fazer, né? O check, quer ver o resultado disso. Então, cara, pô, o resultado faz sentido para mim? Pô, não, o número parece ruim, parece bom, enfim, como é que eu consigo interpretar isso aqui? Seria o act, PD, CA. Não, esse seria o check, desculpa. E o act beleza, dado esse resultado, como que eu posso fazer para a gente melhorar daqui em diante? Então a gente vai fazendo, isso é um ciclo, na verdade. Então eu volto para o planejamento, aí depois eu penso, pô, o que eu posso usar de métrica aqui, em cima do Space, em cima do DevX, seja lá o que for. Aí, enfim, vou seguindo o ciclo de novo, né? Infinitamente para que o time consiga evoluir, né? Acho que essa é a visão aqui, né? É isso que a gente deve buscar. Então a gente escolhe usar um framework para que a gente consiga sair do outro lado com algum insight que aquilo ali retroalimente, vamos dizer assim, o planejamento que eu tinha feito lá no começo. Dito isso, eu queria te fazer uma pergunta aqui, Phil, aqui muito para pegar a tua experiência no geral, assim, né, como, vamos dizer assim, um profissional aí super experiente já no mercado, que é a seguinte, geralmente, qual que você identifica que é o principal ofensor de produtividade nas equipes, assim, que você já trabalhou, que você já viu, o que mais atrapalha a produtividade da galera? Professor de produtividade. Eu acho que, começando por essa a questão cultural, né? O que você acabou de descrever é um programa de melhoria contínua, né? Onde as pessoas elas querem continuar melhorando. Então, eu acho que o maior ofensor é sempre a questão cultural. Qual que é a nossa cultura? Nós temos uma cultura de melhoria contínua, nós temos uma cultura de comunicação aberta, de se ajudar, ou nós temos uma cultura de todo mundo tentar ferrar o outro, ou nós temos uma cultura de muito top-down. Então, eu acho que o maior ofensor é a cultura, entendeu? E como que a gente cria uma cultura que vai ajudar que o nosso time ele pense em melhoria contínua e ele continue a entregar valor e as pessoas elas gostam de trabalhar junto e elas se divirtam, né? Então, queria poder te falar que é métrica X, métrica Y, mas não é. É a cultura que vai ser o maior ofensor. E cada empresa tem cultura. Às vezes o pessoal pensa que cultura são as palavrinhas que o pessoal coloca na parede. Não é. Cultura é o jeito que a gente faz as coisas aqui. Isso que é cultura. Cultura é o que é aceitável de se fazer aqui dentro. Então, isso que é cultura. Então, a cultura que a gente combinou do teu amigo lá era que todo mundo ia lá e perguntava para ele quando estava ferrado e ele ajudava as pessoas. Então, tinha a cultura de colaboração e a cultura de pedir ajuda. Então, não é as palavrinhas que a empresa colocou na parede. É o jeito que a gente faz as coisas, é a nossa maneira de pensar e de trabalhar, entendeu? Uhum. Acho que você fez um excelente resumo, assim, de métrica. Assim, faz sentido usar métrica se a gente está num jogo de melhoria contínua. Ponto. E assim, se essa não é a nossa cultura, então você pode ter a métrica que for, que provavelmente não vai fazer tanta diferença de qualquer forma. Então, fica essa provocação aí para quem estiver acompanhando a gente. E para finalizar, queria te perguntar, Fio, assim, hoje, como é que a DevStat consegue ajudar os times a se tornarem mais produtivos ali, com métricas e tal? Eu queria que você contasse um pouquinho da ferramenta para a gente conhecer. Claro. Então, o DevStats ele tem esse objetivo de ajudar você a criar um processo de melhoria contínua e te dar informações para que você possa aplicar o Space, aplicar o Doras, aplicar todos esses frameworks, né? Um dos diferenciais do DevStats é que a gente quer fazer ele muito simples de você conectar e já começar a ver dados. Muitos dos nossos competidores você tem que ficar por 4 semanas fazendo onboard, conversando com um monte de gente para conseguir ver dados. Uma outra coisa que nosso sistema ele não é muito opinionated, tipo, ele não é muito prescritivo, você vai conectar e ele vai funcionar com várias maneiras de trabalho e você vai começar a ter esses insights ali dentro, né? Então, é isso que o DevStats faz, ele te dá visibilidade para que você possa identificar e aí seguir e agir dentro da tua organização, né? E ele, de novo, ele é muito lightweight, muito rápido, 2 minutinhos, você conecta, ele já vai lá e já pega os dados e você já começa a usar. Então, esse é um dos grandes diferenciais do produto. E qualquer pessoa pode ir lá, 14 dias de graça, não pedir um cartão de crédito. E uma coisa interessante até para o teu público brasileiro, o DevStats, apesar de ser uma empresa americana, a gente tem bastantes clientes no Brasil e a gente fez uma integração com o Plaid que ajuda a gente a poder cobrar em real no Brasil e daí você não tem problema de IOF, você não tem problema de imposto porque você está pagando em real no Brasil. Então, é um dos diferenciais que
o público brasileiro que vai estar ouvindo a gente, o Dev Status, o preço é em real, você também tem variação de dólar, essas coisas assim, entendeu? Boa, muito bom. Inclusive, vou deixar todos os links aqui nas notas do podcast, na descrição do vídeo. Phil, foi muito legal conversar aqui contigo sobre esse tema, cara. Um abraço pra você e até a próxima. Cara, muito obrigado. Se você gostou desse episódio, então também vai curtir os outros conteúdos da Escola Forge. Lá você vai encontrar treinamentos, workshops, masterclass, estudos de caso, palestras, além desse podcast e uma curadoria refinada de conteúdo. E diversos deles são de graça. Você pode acessar pelo QR Code aqui na tela ou pelo link na descrição. Te vejo por lá.